Peço que os irmãos abram nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Assentado mesmo como estamos. Nos diz a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelos filhos, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois ao qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, ao qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui a palavra de Deus. Oremos uma vez mais. Querido Deus, diante da tua palavra, nós nos colocamos em posição de humildade. Pedimos que o Senhor incline o nosso coração para a tua palavra e abra os olhos do nosso entendimento. Que a tua palavra faça, Senhor, o que te apraz nesta noite, e que tudo seja para a glória do teu nome. Meus irmãos, começo com a seguinte afirmação: homens gostam de grandeza. Nesse mundo caído, com as coisas deturpadas, os homens se encantam com grandeza. Essa grandeza, ela se dá de duas formas. Tanto nós gostamos de nos apegar àquilo que nós achamos grande, quanto nós gostamos, muitas vezes, de ser feito grandes. Como no primeiro exemplo, nós podemos olhar o ministério de Jesus Cristo, em que diversas vezes as pessoas que chegaram a ele indagaram se porventura ele era maior que Abraão, se porventura ele era maior do que Moisés, se ele executava sinais maiores do que aquele que Moisés executara. Nós gostamos de ser feitos grandes. Os homens, e nós estamos inteirados dentro deles, eles gostam de maquiar a sua grandeza. E quando eu estava a meditar nesse texto, lembro da minha época, eu estudava para concurso, e existe algo que nós chamamos de Manual de Redação da Presidência da República. E dentro desse manual, existem alguns pronomes de tratamentos pelos quais nós devemos chamar as autoridades. E aí eu abri, dei uma folheada, e eu fui observar que o tratamento correto, se nós quisermos nos referir, por exemplo, ao presidente da República,
nós devemos chamá-lo de Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Imagine agora você precisando convidar o Presidente da República para tomar um café em sua casa. Você deveria dizer assim: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Vossa Excelência gostaria de tomar um café na minha casa? Quanta pompa, irmãos! Como nós tratamos os seres humanos acima daquilo que de fato eles são. E não somente os seres humanos. Nós tratamos também aqueles seres que nós vamos ver aqui, que a Bíblia denomina de anjos. Imagine, se nós tratamos pessoas que, mortais como nós, de carne como nós, exercem alguma autoridade em algum lugar, imagine como seria com esses seres poderosos. Nós vamos observar na Escritura que os anjos eram criaturas horrendas, faziam coisas que homens não podiam executar. Quem não lembra, quando um anjo somente enviado pelo Senhor destruiu, matou todos os primogênitos no Egito? Quem não se lembra que um anjo só venceu um exército de mais de 180 mil assírios? Eram seres grandiosos. Se nós tratamos seres humanos com tamanha reverência, nós temos a tendência de tratar os anjos com mais deferência ainda. E quando nós vamos para o contexto da carta, nós percebemos que possivelmente os anjos tinham tomado na mente daqueles irmãos uma proporção maior do que aquela que Deus desejava. Devido à grandeza, devido aos atos, os feitos dos anjos, os irmãos parecem que tinham começado a honrar mais a eles do que o próprio Cristo. Nós vemos no Antigo Testamento anjos socorrendo pessoas, anjo agindo em prol do povo de Israel, como nós falamos aqui, a figura do anjo guerreiro que matou 180 mil pessoas para que elas não lutassem contra Israel. No entanto, irmãos, os anjos não passam de criaturas. Os anjos não passam, apesar da sua grandeza, de criaturas. E o judaísmo tinha talvez inculcado alguma ideia errada a respeito dos anjos. Isso se dê, talvez, nós temos alguns relatos que falam que a lei de Moisés foi dada pelos anjos, então o judaísmo colocou como se os anjos estivessem naquele momento de fato no monte junto com Moisés, e foi quem de fato levou essa lei a Moisés. E eles estavam agora levando em alta conta esses seres. E como nós vimos um sermão anterior, há muito tempo, nós introduzimos essa carta, ela foi endereçada justamente a judeus convertidos ao cristianismo, que tinham como escritura sagrada aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E eles conheciam tudo aquilo que nós conhecemos sobre os anjos, inclusive essa interpretação um pouco elevada da característica. E esses irmãos estavam passando por diversas perseguições em razão de terem recebido a Cristo como seu Senhor. Muitos perderam empregos, muitos perderam famílias, outros eram perseguidos pelos seus próprios compatriotas, pelos próprios judeus, porque eles haviam recebido Cristo como seu Senhor. E o intuito da carta é justamente convencer esses irmãos que estavam a ponto de desistir de Cristo, que as coisas que lhes foi revelada no Antigo Testamento apontavam para Cristo. E que Cristo era maior do que todos os eventos, do que todas as figuras, do que todos os personagens do Antigo Testamento. O autor escreve com a intenção de mostrar que tudo aquilo que aqueles irmãos conheciam era somente sombra daquilo que Cristo representava de fato. Então, a escrita desta carta, ela se dá para fazer com que aqueles irmãos tirassem de si a ideia de rejeitar a Cristo e voltar ao judaísmo. Nós observamos
nos primeiros 3 versículos, que o autor tratou a revelação que foi dada através de Cristo como a revelação final. Deus tinha falado de muitas vezes, de muitas maneiras, mas agora ele falou pela última vez pelo Filho. Tendo falado pelo Filho, encerra-se a revelação de Deus. O autor dá tantas outras características. Nós podemos observar que ele diz que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, que ele fez o universo, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O autor também nos diz que ele sustenta todas as coisas, que ele purificou os nossos pecados e assentou-se à destra de Deus nas alturas. Então nós vemos figuras representadas no Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo. Se nós observarmos, Cristo executou os 3 ofícios principais do Antigo Testamento. Ele foi o profeta excelente, ele foi rei e ele foi sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor está dizendo, se vocês têm essas figuras espalhadas no Antigo Testamento, Cristo representa todas elas, e antes de forma perfeita, de forma que sobrepuja todas essas figuras. Cristo é o rei, Cristo é o profeta, e ele é o sacerdote que morreu pelos nossos pecados. Essa é uma pequena introdução para que nós cheguemos agora ao que de fato eu quero conversar com os irmãos, tendo mostrado que ele já era superior a essas figuras. Devido ao contexto, devido à probabilidade dos irmãos de se distanciarem de Cristo, devido a esse encantamento com as figuras angelicais e os seus atos e poder, que eles eram seres poderosos, ainda que debaixo da mão do Senhor, mas eles fizeram grandes feitos. Mas se no judaísmo os anjos eram vistos com grandeza e admiração, o autor mostra que Jesus está muito acima deles. Se vocês contemplam os anjos e vocês veem essa figura nos anjos, o Senhor Jesus está muito acima dele. E aí ele vai trazer algumas características. Basicamente, foram citados 7 textos do Antigo Testamento para embasar essa pregação do autor àqueles irmãos. O que eles conheciam era o Antigo Testamento. Como o autor vai provar para esses irmãos que Cristo de fato era grandioso assim? Pela Escritura. Ele não chega com outros argumentos, ele não chega com filosofias, ele chega com a Escritura. E ele pergunta, ele afirma, ele herdou um nome mais excelente do que eles. E aí ele começa a sua argumentação. Vamos ver primeiro o versículo de número 4 como uma breve introdução daquilo que nós falaremos. Diz que ele se assentou à destra da majestade nas alturas, e diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Talvez isso aqui pareça uma ligeira contradição, porque fala que Cristo tornou-se maior do que os anjos. A gente pode perguntar, e houve algum momento que Cristo foi menor do que os anjos? E nós podemos dizer que sim, quando da sua encarnação. Na escala celestial, primeiro está Deus, o Filho, o Espírito Santo, os anjos e os seres humanos. Então, quando Cristo se faz homem por sua própria vontade, nós podemos dizer que ligeiramente ele se tornou, como homem, inferior aos anjos. Condição essa que durou somente o seu ministério terreno. Logo após ele morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, agora ele passa como Deus homem a ser maior do que os anjos. E o argumento do autor é, ele é maior do que os anjos. Por quê? Aí nós vamos para o versículo de número 5 e 6. Nós faremos 4 divisões nesse texto. A primeira se encontra no versículo 5 e 6, a segunda do 7 ao 9, a terceira do 10 ao 12 e a última do 13 ao 14. Cristo é, na argumentação do autor, superior aos anjos porque ele recebeu um nome superior. E ele desfrutava de um relacionamento superior com Deus.
Vejamos, ele afirma que ele é maior do que os anjos e pergunta, uma pergunta retórica para a qual a resposta é nenhum, ou não, ou sem possibilidade. Ele diz, pois a qual dos anjos? Deus disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Nós estamos diante de duas citações, de um salmo e de uma passagem no livro do profeta Samuel, na 2 Samuel, capítulo de número 7, que mostram Deus se referindo a Cristo pelo título de filho. Ainda que essas passagens tiveram um certo cumprimento no tempo em que foram escritas, por exemplo, o Salmo 2 é um salmo dirigido em partes a Davi. A passagem de 2 Samuel, capítulo 7, que é basicamente isso que nós lemos no texto. O autor só fez copiar aquilo que estava no Antigo Testamento dos irmãos e colou. A sua pregação foi Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Então, quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, isso foi uma fala de Deus para Davi, mas que não tinha cumprimento total em Davi. E o autor diz, agora sim, nós estamos diante do cumprimento. Nós estamos diante de que aquele salmo de fato se refere. Aquele salmo se refere a Cristo. Ele não disse a anjo algum que eles eram filho, no sentido de que o filho aqui está recebe um nome próprio. Se os irmãos observarem, a letra é maiúscula. Apesar de nós sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, o título, o filho, com esse predicado, só pertence a Cristo. Ele está dizendo, Deus não se referiu em momento algum da história aos anjos, como ele se refere a Cristo. Por isso, ele é superior aos anjos. Apesar de as figuras de Davi, quando nós olhamos 2 Samuel, capítulo 7, aquilo é Deus falando a ele que surgiria do seu trono, e ele está se referindo a Salomão, né? Que ele diz que seria pai de Salomão, e Salomão lhe seria filho. Mas essas palavras não se cumprem cabalmente em Salomão. Elas aguardavam com expectativa excelente o Messias prometido que viria de fato cumprir e receber o nome que está acima de todo o nome, o Filho de Deus. Só Ele merece esse adjetivo, só Ele tem direito a receber esse nome. E o autor diz, essa é a primeira razão de Ele ser maior do que os anjos. O seu nome é superior. O seu relacionamento com Deus é superior. Porque qual é a figura dos anjos diante de Deus? Eles são servos. São servos e nada mais. Os anjos não podem tomar uma atitude sequer se não forem ordenados por Deus. Eles aguardam pelas ordens do Deus Todo-Poderoso. Diferente de Cristo, que até está assentado à destra de Deus, mas ele não aguarda o comando. Ele comanda junto com Deus. Ele é soberano. Ele herdou esse nome mais excelente. Herdou uma honra mais excelente. Está sentado à direita da majestade nas alturas. Se nenhum anjo recebeu. Os anjos antes, irmãos, estão ao redor do trono, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quem está no trono? O Filho, assentado à direita de Deus. Ele disse, ele recebeu um nome mais excelente do que os anjos. E ainda cita para complementar, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Uma citação de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43, a versão Septuaginta, que era a versão que os irmãos conheciam, a versão grega do Antigo Testamento. O autor está citando aquilo que eles conheciam, na língua que eles conheciam, com a expectativa que eles esperavam, porque todos esses versículos, com exceção de alguns, tinham uma expectativa messiânica por trás. Eles aguardavam um cumprimento de fato, porque eles sabiam que Davi não herdou tudo aquilo que o Salmo diz.
Então eles aguardavam cumprimento. Quando Jesus foi introduzido, quando Jesus nasceu em carne, quando ele recebeu um corpo corruptível, Deus ordenou que os anjos o adorassem. Então o autor está dizendo, não faz a mínima ideia vocês quererem colocar os anjos acima de Cristo, porque além dele receber um nome superior, os anjos, quando veem, os anjos, quando viram, cantaram Hosana nas alturas. E paz na terra a todos os homens. Quando Cristo nasceu, os anjos cantaram um hino, porque nasceu o Salvador, nasceu aquele que é maior do que nós. E até hoje, eles cantam diante do trono do Cordeiro que foi morto, mas que vive para todo sempre. Os anjos têm somente uma relação de criador-criatura. Cristo não. O relacionamento dele com o Pai é de pai para filho. Ele é um com Deus. Ele mesmo disse, eu e o Pai, somos um. Aquilo que o Pai faz, eu tenho ciência. Aquilo que o Pai ordena, eu também ordeno junto. O plano da salvação não só foi arquitetado pelo Pai, eu estava lá. Por isso, Ele é maior do que os anjos. Em segundo lugar, versículos 7 a versículo 9, além do nome e um relacionamento superior, o Filho tem uma função superior à dos anjos. Vejamos o que diz o texto. Ainda, isso aqui é um acréscimo. Ele argumenta e agora ele acrescenta em cima daquele argumento para que haja robustez no seu ensinamento. Ele diz, ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, isso é Deus dizendo, o teu trono, Deus está falando para Cristo, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E, ainda mais, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A citação do versículo 7 é mais uma citação do livro dos Salmos, Salmo de número 104, versículo de número 4. É um salmo da natureza. Os irmãos abrirem, os irmãos vão verem Deus ordenando sobre a natureza, sobre os mares, sobre os montes. E no versículo 4 ele ordena aos anjos. Aquele que aos seus anjos faz vento, e a seus ministros labareda de fogo. O que é que ele está fazendo, irmãos? O autor está colocando os anjos na mesma altura das coisas criadas. Só está vendo, da mesma forma que Deus ordenou ao mar que só vá até aqui, Ele ordena aos anjos que só vá até aqui. Da mesma forma que Ele ordena a natureza na sua obra, a terra do jeito que ela tem que ser, Ele ordena aos anjos porque eles são criatura. Assim somos nós. Nós temos a nossa vida, mas ela tem um limite, porque Deus estabeleceu um limite. Nós, como criaturas, não podemos alterar. Então, os anjos, eles são seres criados. Eles são mera criatura e exercem um papel servil. Por quê? Quem lembra quando Cristo falou ao mar e ao vento? Acalma-te, aquieta-te. Eles fizeram o quê? Nada. Só se recolheram à sua insignificância. Do mesmo jeito, os anjos aguardam as ordens que emanam do trono. Eles têm um estado de servidão total. Nós não vemos os anjos merecendo honra. Eles mesmos recusam honra. Se nós vermos no Antigo Testamento, as pessoas tinham temor dos anjos e algumas vezes até quiseram adorá-los. E eles recusavam a adoração, porque nenhuma criatura debaixo do céu, na terra, acima do céu, deve ser adorada, senão Cristo Jesus. Do mesmo jeito que a criação executa as vontades de Deus, os anjos também executam. Mas quanto ao Filho,
que é que ele diz quanto ao filho? Acerca do filho ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Nós vemos aqui Deus se referindo a Cristo. É como se ele estivesse olhando para Cristo e dissesse assim: ó, o teu trono, ó Deus. Deus se refere a Cristo como Deus. É para todo sempre. Então, enquanto os anjos são criaturas e são servos, Cristo é Rei e Deus. Quando nós vemos falar de trono, logo nos vem a figura de um rei. Então, Deus diz a Cristo: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E esse adjetivo, ó Deus, mostra que Cristo também é Deus. Da mesma qualidade de Deus, co-igual, co-eterno, um com o Senhor. Isso é uma citação do Salmo 45, versículo de número 6 e 7. Eu gosto dessa citação no autor chamado Fritz Lauber, que ele diz: neste salmo, o rei terreno representa, prefigura o rei celestial. Aquilo que se afirma para o rei de Israel neste salmo não condiz com ele em sentido pleno. Vale para o rei celestial, alcançando a sua consumação em Cristo. Como eu disse, o salmo tem algum cumprimento lá naquele rei, mas o cumprimento total só é encontrado em Cristo. Então, o Filho é rei, e ele reina sobre todas as coisas, e ele reina para todo sempre. Diferente dos reinos terrenos, que por maior que sejam, são duradouros, mas são temporários. Podem ser grandes, mas são temporários. Podem ser enormes, mas quem diz até onde vai é Deus. E durante a minha meditação eu me lembrei de Nabucodonosor e do seu filho Belsazar, que por sua arrogância o Senhor falou aos dois em momentos diferentes: o reino passou de você. E Daniel diz: é Ele que remove reis e é Ele que estabelece reis. Então, por maior que seja o nome do rei, o Império Romano durou muitos anos, foi muito grande, construiu cerca de 80 mil quilômetros de estradas asfálticas, mas só foi até onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores autorizou, porque Ele tem um reinado eterno. E mais, além de ser Rei eterno e Deus, Ele não é como os reis humanos. A Bíblia nos diz que Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Quantos reis ímpios, quantos governadores ímpios, quantos juízes ímpios que amam a injustiça e odeiam a iniquidade. Mas Cristo não, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele tem um cetro na sua mão, que a Bíblia diz que é um cetro de equidade. A balança que Cristo pesa as coisas não é desigual. Ele tem o cetro de igualdade, julga a injustiça como injustiça, julga a justiça como justiça. Não tem o culpado por inocente. Cetro de equidade. O cetro, irmãos, era basicamente o instrumento de governança do rei. E muitos usaram o cetro para meios maus. Mas o cetro do Filho é um cetro de equidade. Ele amou a justiça, irmãos. Ele foi pela causa dos oprimidos. E aqui eu não estou favorecendo, irmãos, uma teologia que diz que Deus só veio para libertar o oprimido, o proletariado. Não, irmão. Mas Ele teve misericórdia. Ele andou com os rejeitados. Ele odiava a iniquidade. Quem lembra? Nosso diácono Edivan pregou aqui o que ele fez no templo por causa da iniquidade daqueles homens que tornaram a casa de Deus naquilo que não devia fazer. E Jesus, isso aqui não, porque Ele ama a justiça e odeia
a iniquidade. Além disso, ele ainda foi ungido, remetendo à figura dos sacerdotes, que também eram ungidos no Antigo Testamento. Foi ungido acima de todos os companheiros, com o óleo da alegria. Óleo que o acompanha durante o seu ministério, e que acompanha também aqueles que recebem a Cristo, porque Ele derrama sobre nós o seu bálsamo. Ele derrama sobre nós a sua alegria. Ele foi ungido acima dos companheiros. Quem são os companheiros? Não importa quem seja. Somos nós. Talvez os anjos como criaturas. Mas Ele foi ungido acima de todos. Cristo é superior quanto à sua função. Enquanto os anjos têm a tarefa de servir, o Filho tem a tarefa de exercer soberania. Ele é soberano sobre todas as coisas. O terceiro argumento do autor fala de uma natureza superior. Primeiro, nós tivemos um nome e um relacionamento superior. Segundo, nós tivemos uma função superior. Terceiro, nós temos que a natureza do Filho é diferente da natureza dos anjos. Versículo 10. No princípio, Senhor, já ainda falando de Cristo, Deus falando de Cristo, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos nunca têm fim. 3 lições básicas desses 3 versículos. Primeiro, no princípio, Ele colocou os fundamentos da terra. Isso remete à criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso remete ao Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Então, quando todas as coisas ainda não existiam, foi Cristo que colocou os fundamentos da terra. E Ele não fez isso usando de matérias que já existiam, não. Ele fez do nada. Tudo que Cristo criou foi a partir do nada. O autor aos Colossenses vai dizer: tudo foi criado por meio dele. Antes o autor já tinha dito: por meio de quem fez o universo, no versículo de número 2. Ele não estava somente acima de todas as coisas em condição, mas era antes de todas as coisas em existência. Por isso ele precisa ser Deus. Se ele já existia antes de todas as coisas, ele não é criatura, ele é criador. Ele é a primeira pessoa a criar, porque ele não é criado, ele é criador. Então, nós temos Cristo com a figura de criador. Comparando com a natureza, o autor diz que Ele lançou os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos, eles perecerão. Quem? A terra, os céus. Qual manto serão enrolados e qual veste serão mudados. Então tudo que nós vemos, o mundo, a natureza que Paulo diz aos romanos que geme, vai ser mudada. Novos céus e nova terra serão inaugurados pelo Filho de Deus. E quem vai fazer isso? O mesmo que iniciou a criação vai terminar, vai concluir. O mesmo que estava no início dizendo haja, 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 haja. Cristo, Cristo, Cristo vai estar no final, na consumação. É Ele que vai alterar, é Ele que vai mudar este mundo caído, vai enrolar como um manto velho, estragado, e vai inaugurar novos céus e nova terra. Só Cristo. Só Cristo, só Cristo pode fazer isso, porque Ele é criador. Diferente da sua criação que vai ser mudada, tu és o mesmo. E mais, os teus anos nunca têm fim. Tu és eterno. O autor está dizendo, ele disse isso aos anjos? Porventura, ele falou alguma palavra dessa aos anjos? Óbvio que não.
Ele falou somente ao Filho, que herdou uma natureza superior. Ele é criador, ele é imutável e ele é eterno. Não muda, não tem sombra de variação, não tem mudança de humor. Cristo não está um dia triste, outro dia feliz, outro dia depressivo, outro dia alegre. Não, ele não tem mudança. Está estático. As maldades da terra não são capazes de frustrar os planos de Deus, porque Cristo está sentado no trono. Ele não muda, irmãos. Ele não muda, irmãos. E isso é razão de esperança para nós, porque o nosso Redentor, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Ele não é criatura, ele é criador. Em último lugar, ele herdou uma posição superior à dos anjos. Nos diz a palavra: ora, a qual dos anjos disse jamais? Mais um acréscimo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação? Cristo recebeu a posição que já era dele. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uma figura bem conhecida, porque quando os reis queriam honrar alguém, eles colocavam à sua destra. É óbvio que Cristo, no princípio, já estava à destra de Deus. Mas depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter cumprido a sua missão, o seu ministério terreno, quando ele volta, quando ele retorna ao seu lugar de honra, Deus diz: assenta-te. Assenta-te no teu lugar. Enquanto os anjos, é que ele diz, são todos eles espíritos ministradores que trabalham e só trabalham. Eles não têm outro papel. Não adianta colocar outro papel para os anjos. Eles só trabalham. Eles aguardam as ordens que vêm daquele que está sentado no trono. Inclusive o serviram quando ele estava aqui. Quem não lembra, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ao fim dos 40 dias, os anjos o serviram. Quando Jesus estava em agonia no Getsêmani, os anjos o consolaram. Mas agora, quando Jesus está no trono, os anjos somente o adoram e aguardam as suas ordens. E as suas ordens qual é? Cuide daqueles que hão de herdar a salvação. Nós somos cuidados, irmãos. O ministério dos anjos, apesar deles serem maiores do que nós em grandeza, Deus disse a ele: vocês vão servir como instrumentos na vida dos meus servos. E nós não temos muitos detalhes de como isso se dá, mas nós sabemos que os anjos estão a nosso serviço. Para concluir, eu quero deixar aqui apenas algumas aplicações. A primeira delas é que nós devemos adorar somente a Cristo. Devemos olhar a sua grandeza e a sua majestade e não colocar os nossos olhos em criatura alguma. Homens grandes, poderosos, que gostam de ser engrandecidos e que muitas vezes nós engrandecemos: Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria. Todos hão de se dobrar, todos hão de dizer a Cristo que Ele é Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra e por isso nós devemos adorá-lo. Ele é profeta excelente, rei, sacerdote, herdeiro de todas as coisas, eterno, imutável, criador.
Por que vocês estão olhando, irmãos, para os anjos? Por que vocês estão olhando para outras figuras? Olhem para Cristo e, sem dúvida, vocês renderão adoração, porque Ele está acima de todas as coisas que foram criadas. Não adianta, irmãos. Nós devemos adorá-lo e servi-lo. Não devemos, em segundo lugar, colocar a criatura no lugar do Criador, nem tê-la acima do que realmente é, criatura. Por que, irmãos, nós não temos contato direto com os anjos? E eu sou muito suspeito de pessoa que vê anjo em toda esquina. Eita, um anjo, olha o anjo, aqui tá, peguei o... Calma, Jacó, você só está sonhando. Por que Deus não vive nos mostrando o anjo, irmão, toda hora? Porque o nosso coração, como diz, acho que João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Se nós já adoramos aquilo que nós não vemos muitas vezes, imagine Deus mostrando os anjos toda hora para nós. Então, a postura dos irmãos era o quê? Quando viu um anjo, temor e adoração. Os anjos diziam não. Nós também faríamos a mesma coisa. Então, o autor diz, os anjos são somente criatura. Terceiro lugar, para aqueles que não servem ao Senhor, Ele é maior do que qualquer coisa em que você possa se apoiar. Se você chegou aqui e você não recebeu a Cristo como seu Senhor, saiba, a sua vida está em grande perigo, porque você está se apoiando na criatura. Viver distante de Cristo é perigo, pois Ele mesmo disse que quem não está com Ele é contra. Não existe neutralidade, ou você o recebe, ou você o rejeita. Receber não é estar aqui, irmãos, somente. É aceitá-lo como Senhor, é confessar os seus pecados e dizer, de fato, Cristo é muito grande e eu sou muito pequeno e diante dos meus pecados eu me arrependo. Seja Senhor da minha vida. Se você é crente, em quarto lugar, e como aqueles irmãos, em alguma medida, você está pensando em retroceder, ou se você está vivendo uma vida de impiedade por causa das perseguições, ou por causa das dificuldades, para você também é tempo de arrependimento. Se em algum momento, algum de nós, por causa das dificuldades, pensar em retroceder, pensar em abandonar o barco, pensar em voltar às velhas práticas como aqueles irmãos estavam, cogitando talvez seja melhor voltar. O papel dos anjos era muito grande, nós estamos agora sendo perseguidos pelos nossos patriotas, talvez seja melhor voltar. Talvez você diga, é melhor voltar à vida que eu levava, é melhor viver a vida que eu levava lá fora, porque não tinha dificuldade, parece que tudo era bom, mas agora quando eu recebi a Cristo está tudo complicado. Arrependa-se, arrependamos-nos de quando nosso coração quer voltar. E por fim, nós devemos nos encher de confiança e de esperança, porque o poder, a majestade, a grandeza que são inseparáveis de Cristo, que é o Senhor da igreja, Ele subordina todos os poderes terrenos e celestiais ao seu poder e nos ajuda a viver das fontes inesgotáveis de Deus e a trilhar confiantemente o caminho do discipulado, apesar de todas as hostilidades de fora e das tribulações de dentro. Temos a garantia, irmãos, de que Cristo, por fim, triunfará. Foi o Pai quem disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha quem? Os teus inimigos. E Cristo tem inimigo, irmão? Não porque Ele quis, mas porque quiseram ser inimigo dele. E a Bíblia diz, até que eu ponha os teus inimigos sobre estrado dos teus pés. Quem lembra quando Josué derrotou os reis? Onde foi que Josué colocou o pé? No pescoço dos reis, para mostrar soberania. Da mesma forma, Cristo está aguardando a consumação, para colocar os inimigos debaixo dos seus pés, debaixo
dos seus pés. E por último eu quero dizer, usando as palavras de um teólogo chamado Michael Kruger, abre aspas, ao reunirmos esses 4 atributos de Cristo, nessas 7 citações, somos lembrados do tema principal do livro de Hebreus. Quão glorioso Jesus é. Devemos ficar impressionados não com as coisas do mundo que estamos perseguindo, mas com Cristo. Em vez de ficarmos facilmente satisfeitos com anjos ou qualquer outra coisa que preencha esse espaço para nós, seja sexo, dinheiro, poder ou qualquer coisa, devemos olhar para a glória de Cristo. Ele é aquele que tem um nome acima de todos os outros nomes, que é a única pessoa digna de adoração, que governa todas as coisas e que é aquele por quem todas as coisas foram feitas. Somente Cristo deve cativar os nossos corações. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo.